A participação do ministro Flávio Dino na Comissão de Segurança, né, Pedro, e Justiça, na Comissão de Segurança e Justiça do Congresso Nacional, e a saída dele gerou uma repercussão na mídia nacional muito grande. E por mais que os bolsonaristas, a ala bolsonarista, que faz muito barulho, mas faz muito barulho mesmo, tentasse colocar a pecha de fujão no ministro, as imagens que mostram, ou que está sendo mostrada pelo jornalismo brasileiro, é de que eles não queriam, de fato, que o ministro falasse. Mostra um despreparo dessa bancada, que acha que gritar, fazer barulho vai fazer diferença, e que não quis deixar o ministro falar. Por diversas vezes, ele tentou responder as perguntas, até que viu que não dava mais para ele ficar ali. Vamos ver trechos das tentativas do ministro em responder as perguntas dos deputados bolsonaristas. O senhor não é dono da Polícia Federal. A Polícia Federal vai existir com ou sua existência. Polícia Federal bate recorde em apreensão de ativos financeiros. 2021, presidente Jair Bolsonaro. E aqui eu passaria a tarde inteira falando o que a Polícia Federal faz, fez e sempre fará. A quem o senhor dirigiu essa acusação? Quem diz enfrentar o crime, mas é sócio dele? Bem, certamente aqui não se cuida de um julgamento do presidente Bolsonaro, porque ele foi julgado pelo povo, foi reprovado, perdeu a eleição. Haverá o julgamento pelos tribunais e o julgamento por Deus. Então, realmente, não me cabe, nesse momento, dizer se o presidente Bolsonaro fez isso ou aquilo, porque ele responderá perante os tribunais. E eu respeito a independência do Poder Judiciário. Sobre o governo que diz ter sido feito isto ou aquilo, é claro que quem julga isto não é o senhor, não sou eu, quem julga isso são os eleitores. Essa pergunta que o senhor fez sobre se o governo foi bom ou ruim, foi feita nas urnas ao povo brasileiro, no dia 30 de outubro. E o candidato... Eu não fiz essa pergunta. Vai interromper, senhor presidente, mais uma vez. Senhor presidente, mais uma vez, mais uma vez. Presidente, ainda tem uma falta de respeito, esse comportamento, presidente. Os candidatos disputam a eleição e aí o povo julga. Houve o julgamento no dia 30 de outubro, o seu presidente perdeu a eleição. Pergunta. Gilberto. Senhor presidente, esses deputados, esse senhor aqui, cujo nome eu não sei, aquele outro ali, esses dois senhores aqui, não podem ficar aqui na comissão me agredindo, porque eu vim aqui e estou respondendo a todas as perguntas. Interromper o ministro. Ministro, por gentileza. Obrigado, presidente. Então, essas questões políticas do tal ou qual governo realmente não são cabíveis nesse momento. Haverá um momento de, em 2026, o senhor dizer tudo o que o senhor disse e a população apreciar e julgar novamente os políticos. Em relação a outras considerações sobre essa questão da política armamentista. Quando eu me refiro... Deputado, eu tenho 8 minutos para responder. Se o senhor se esperar, eu respondo. Deputado Gilvan. Deputado Gilvan, por gentileza. Por gentileza. Senhores, por gentileza, sentem-se. Deputados. Senhores, vamos mostrar minimamente educação. Eu estava lendo aqui o regimento e você é obrigado a usar o regimento para convidar os deputados que não querem participar a se retirarem. Então, prosseguindo nas respostas, em relação a essa questão da política armamentista, como disse há pouco, não há correlação entre número de armas e número de homicídios. Por que isto? Porque, se nós olharmos, por exemplo, os números recentes, pegar o recorte da Amazônia, na Amazônia aumentaram as armas e aumentaram os homicídios. Então é falsa a ideia de que quanto mais armas, menos homicídios. Não há correlação em relação a isto. Pelo contrário, o que as notícias mostram? As notícias mostram que quando há mais armas em circulação,
legais ou ilegais, é claro que se ampliam as ocorrências, por exemplo, de crimes em lares, por isso que o feminicídio cresceu, crimes eventuais no trânsito. Nós vimos recentemente aquela chacina no Mato Grosso, que é exemplificativa, em que uma simples controvérsia em torno de um jogo de sinuca, de dominó, se transformou numa chacina. E aí é uma questão lógica, derivada do artigo 13 do Código Penal. Causas. Se aquele cidadão estivesse sem o fuzil na mão, ele teria matado a menina de 12 anos? Resposta, não. Basta ler o artigo 13 do Código Penal para entender isso, para não recorrer ao imperativo mesmo de lógica filosófica. Então, eu entendo que há pessoas que gostam de dar tiros, mas eu prefiro armas. Foi mencionado aqui, acho que pelo deputado Eduardo. Ele disse, a polícia está armada. Claro, é isso que nós defendemos. Nós defendemos que as armas estejam nas mãos certas. Alguns dos senhores aqui, ou vários, ou muitos, ou a maioria, são policiais. Claro que os policiais devem estar armados. Isso se chama monopólio do uso legítimo da força, que a gente não pode substituir por uma visão de faroeste. Porque a visão de faroeste, inclusive, além das telas do cinema, é praticada apenas em pouquíssimos países do mundo. Países, inclusive, que não são professores adequados para o Brasil. Por exemplo, chacina nas escolas. Qual o país em que se mais realiza chacina em escola no mundo? Os Estados Unidos. E o que é que está acontecendo agora no Brasil? Crescimento de chacina em escola. Será que é impossível enxergar uma correlação lógica entre ódio, violência, armamentismo e crescimento de chacinas em escolas? Será que é por acaso que isto acontece apenas? Será que é por acaso que isto acontece apenas nos Estados Unidos e no Brasil, nesta dimensão? Senhores deputados, senhoras deputadas, sentem, por favor. Deputado Zé Trovão, deputado Duarte, deputado Hélio Lopes. Sentem, senhores. Sentem, senhores. Deputados. Explicar. Presidente, eu queria retomar aqui para poder concluir. O ministro acabou de falar para mim aqui que vai pedir uma nova data, que ele não tem condições de continuar aqui, porque nós não temos condições. Vai ter que voltar numa outra data, porque todos, de parte a parte, e o deputado Duarte contribuiu. Vai ter que voltar na outra data. Senhores, está encerrada a sessão, nós vamos fazer uma nova convocação. Duas coisas que me deixam muito intrigados não, me deixam impressionados com o que aconteceu aí durante esta balbúrdia aí desse pessoal. Primeiro que o ministro Flávio Dino, que decência para poder responder com calma, com tranquilidade. Não é fácil lidar com certeiramente, fazer correlações pontuais com base em dados verídicos, né? De que acontecem nos Estados Unidos, por exemplo, o que é muito certeiro, né? E inclusive os Estados Unidos, eles têm dificuldade, inclusive, de fazer algo a nível nacional, no caso deles, né? A nível nacional, de acabar com essa política armamentista que existe lá. Sabe por quê? Porque lá os estados ainda funcionam como repúblicas oligárquicas. Quem estudou um pouquinho de história do Brasil sabe do que eu estou falando. Oligarquia é poder na mão de poucos, né? Ou seja, cada estado tem a sua independência, sua jurisdição, suas próprias leis, o que dificulta muito, né? Há estados em que a pena de morte é permitida, e há estados que não. Há estados que vendem armas nos supermercados, outros não. Então há muita controvérsia lá nos Estados Unidos e por isso que acontece com mais frequência esse tipo de caos, né, dentro das escolas. Se lá é um dos países que mais, ou é o país que mais se cultua, né, o acesso de armas à população, por que não é o país mais tranquilo? Exato, né? Exato. E outro país também que o pessoal tem a vontade de dizer que não, porque lá tem muitas armas e é tranquilo, é um país de primeiro mundo como a Suíça, né?
Só que a gente não pode comparar a educação. A população suíça não vive armada. A população suíça é praticamente a população mais rica do planeta. Uma das mais ricas do planeta. São pessoas que têm altíssima qualidade de vida. Não é todo mundo que consegue viver na Suíça. Um salário mínimo suíço é grande, é alto. Altíssimo. São para pessoas que trabalham lá, pessoas naturais de lá. Então, como é que uma pessoa que tem um aparato bom do Estado, segurança pública, educação de qualidade, alimentação, tem tudo que o Estado possa oferecer mediante pagamento de impostos, por que vai levantar armas? Os impostos são altíssimos, né? Demais, Os impostos muito. são Até altíssimos. porque é por isso que consegue se promover um salário mínimo alto, né? É mediante os impostos, né? Apesar de a gente, de fato, eu também critico taxação alta e sem retorno. Eu critico muito isso. Porém, os impostos, quando usados da forma correta e não para pagar salário de deputado baderneiro, como a gente está vendo hoje aqui no país, quando usado de forma correta, ele retorna bem para a gente. Ele retorna como segurança, ele retorna como transporte público, ele retorna como educação boa, até as escolas públicas bem estruturadas. Então, tudo é só uma questão de pontos de vista. Só é isso que falta. E se esses deputados... Ou a questão de praticidade, né? Isso. A questão de praticidade. Isso. E se esses deputados tivessem essa visão, eles não estariam defendendo, por exemplo, armamento em prol de segurança pública. Eu acho que isso é a maior estupidez que um ser humano pode dizer.